muito boa noite para você aqui ligado na AllTV, sempre no www.alltv.com.br. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma opinião livre para você. Claro, você sabe, aqui, como o próprio nome diz, a opinião é sempre livre. Então a sua participação sempre muito importante. 22 horas mais 4 minutos deste 23 de março de 2011. E claro, para conduzir o nosso debate, o nosso doutor Paulo Cremonese. Boa noite, doutor. Boa noite ao telespectador, internauta que nos assiste. Hoje nós vamos abordar um tema que vai fazer muita gente recordar os bons tempos em que estava em casa, quer dar uma saidinha, etc. Podia ter um jantarzinho, ainda de graça, hein? Ia lá e podia sair com algum dinheirinho ainda. Mas o nosso governo federal, o nosso legislador, decidiu que essa prática deveria ser considerada uma prática ilícita. Nós estamos falando dos bingos. Para falar desse assunto, nós temos hoje aqui o presidente da Associação Brasileira dos Bingos, a Abrabim, o Olavo Salles dos Santos. Salles da Silveira, desculpa. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Obrigado, Paulo. Boa noite, internautas. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, de uma forma bastante resumida, como que começou e como que terminou, para ajudar até. Nós tivemos aí uma lei, eu não lembro se a primeira foi a Lei Zico ou a Lei Pelé, que instituiu a possibilidade da criação dos bingos, desde que vinculados a uma entidade esportiva, cuja renda seria destinada a incentivo ao desporto. Tivemos aí várias associações, eu cheguei a ver, já vou até, falei isso deve ser uma posição tua, contrária a determinados tipos de associações que foram criadas até para fazer isso, o que gerou uma proliferação, vamos dizer, no mercado. Tivemos até a associação de bolinha de gude, mas tivemos associações sérias, vinculadas a bingos sérios. Eu queria que você fizesse um histórico do início dessa atividade e da finalização, do fim, né? Quero que seja um fim temporário, mas do fim dessa atividade. Eu acredito que nós temos que situar o início do bingo numa fase da Constituição de 88. A Constituição de 88 elevou o esporte a um status que até então era reservado à segurança pública, à educação e à saúde. Ou seja, um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, após a Constituição, tinha-se que fazer algo mais do que era feito até então pelo esporte. E na oportunidade, com o status de ministro, mas sendo um secretário de Estado, foi levado para Brasília o jogador Zico. E aí ele foi passado, olha, nós precisamos melhorar o processo do esporte. Então, ele foi, à época, ajudado pelo deputado federal, presidente do Flamengo, a tentar buscar fonte de recurso para financiamento do esporte. E nessa panorâmica que se fez em relação a como se buscava subsídio aos esportes, ele encontrou na Espanha, na Inglaterra, a modalidade do jogo do bingo, com parte dos recursos sendo destinadas a subsidiar o esporte. Então, este contexto foi, digamos assim, o nascimento, a sustentação para a ideia do bingo. Então, deve-se, digamos, praticamente a um instrumento, digamos, da nossa Constituição. Agora, eu me lembro na época que, em paralelo aos bingos, nós tínhamos também aquele 0900 na televisão, que era a Hebe, não sei lá muito, mais famosa talvez. E depois o Faustão também começou a sortear carros, etc. E hoje nós estamos vendo de volta isso. Por que os bingos acabaram e esse tipo de sorteio, fora outros aí que existem, de mandar mensagem por SMS, etc. Quer dizer, qual é a base legal para um funcionar e o outro não? Eu acredito que nós temos que voltar um pouco no tempo para encontrar uma justificativa. O que aconteceu naquela oportunidade é que é algo mais ou menos comum, digamos, da nossa verve legisladora. Os legisladores criaram uma condição tão exigente em relação à concessão de uma carta de bingos, porque aqui para nós o Zico
ele imaginava assim um bingo para o Flamengo, um bingo para o Botafogo, um bingo para o Fluminense. Para ele queria algo, digamos, nesse sentido. O que aconteceu é que esses clubes tiveram muita dificuldade de conseguir elegibilidade para todas as certidões negativas, impostos e débitos. Os grandes clubes nunca conseguiram se tornar elegíveis. Então, apenas respondendo a tua colocação, muito bem feito, por que tinha associações? O que era necessário? Federações pequenas, e eu diria que isso até foi bom a longo prazo. Federações pequenas tinham estruturas pequenas, e o empresário tinha que entrar no processo elegendo um clube de prática ou de administração esportiva para fazer a transferência do recurso que a lei previa para aquela modalidade. E tinha que ser um esporte olímpico. Então, o que era possível? O futebol é olímpico, mas quem conseguia pagar as dívidas do Flamengo, quitá-las para ter as certidões necessárias? Era impossível. Agora, uma federação de vela, uma federação de jogos de damas, uma federação de equitação, quer dizer, eram federações que tinham um passivo que era resgatável. E isso fez acontecer um fato muito interessante. Os bingos começaram a transferir recurso para instituições relativamente pequenas. Mas essas instituições cresceram. O Brasil teve um crescimento em termos de medalhas olímpicas que nasceu com o recurso que o bingo transferiu a inúmeras federações. Porque, na prática, nós temos que entender que o esporte olímpico, que é desejável, que seja incentivado, que o jovem encontre modelos, que o jovem encontre referência em grandes atletas, não é, via de regra, uma atividade que nasça com um aspecto, digamos, econômico. Normalmente isso nasce no âmbito de um clube. Vamos imaginar um jovem que se dedique ao ciclismo. E aí um belo dia ele se percebe ganhando uma competição intraclubes. E esse clube, num determinado momento, pode ser que participe de uma agremiação, um âmbito municipal. E se esse jovem competir e ganhar uma competição de âmbito municipal, ali nasceu a motivação para ele buscar crescimento, melhora de performance. Então, o crescimento, digamos, da formação atlética, via de regra, ela vem por um desejo de vitórias. O que é que o país precisa ter? O país precisa ter organização, precisa ter federações, confederações que disponibilizem eventos. E aí, num determinado momento, o jovem está ganhando a competição estadual. Bom, ele já está, digamos, num nível de alta performance e a partir daí ele pode até se profissionalizar, ele pode, digamos, passar a ter um tratamento profissionalizante em relação ao crescimento da sua performance. Mas o nascimento, o berço, o nascedouro do esporte olímpico, ele vem de uma geração espontânea de participação. Em termos percentuais, quanto era repassado para a entidade esportiva do lucro líquido, vamos dizer assim? Eis aí uma questão que sempre esteve mal posicionada. No Brasil, não tem jogos autorizados. E como não tem jogos, a legislação não reconhecia uma figura comum de jogo, que é o giro de apostas. Eu explico isso rapidamente. Quando uma loteria da Caixa vende R$1 milhão, domingo à noite tem R$1 milhão arrecadado. E qualquer custo tributário, destinação de recurso desse 1 milhão, ele incide sobre um valor existente de 1 milhão. Porque é uma movimentação. O bingo era considerado como venda, como arrecadação, cada venda que acontecia. Então, um bingo, numa operação, digamos, normal, ele ia fazer 100 partidas de bingo. Ele ia faturar 100 mil naquele dia de jogos. Só que ele faturava 100 mil divididos em 100 partidas de R$1.000, que ele vendia R$1.000 de cartel, devolvia 3 minutos, 4 minutos depois
800, 750, 900 por salão. E esse dinheiro comprava a cartela de novo, e que voltava ao salão, sob a forma de uma distribuição para linha, 2 linhas, cartela cheia, perímetro. Então esse dinheiro era devolvido quase de imediato. Então, se nós fôssemos contabilizar o dinheiro que efetivamente existia naquele salão de bingos, se tivesse uma forma de radiografar o montante de recursos que ali entrou, não ia se encontrar mais do que 10, 15 mil reais. Mas esse 10, 15 mil reais criava um giro de aposta de 100 mil, 120 mil. Não existia a possibilidade do próprio governo controlar online isso, dado o avanço tecnológico? Quando o bingo começou não existia. Hoje existe e é fácil. Hoje existem empresas especializadas em desenvolvimento de softwares para controlar toda essa operação. A internet não dispunha, digamos, da velocidade e digamos, do desenvolvimento que vivemos hoje, há 14 anos atrás, quando o bingo foi autorizado. Mas, mesmo assim, o processo do bingo, ele era amplamente transparente, porque o fato ocorre no meio eletrônico, e o fiscal é o próprio jogador, porque se uma cartela, digamos que houvesse o interesse de omitir receita, não vou contabilizar parte do que vendi. Se não contabilizasse, não entrava no painel. Aliás, as cartelas eram chanceladas pela Caixa, não eram? As cartelas eram em séries e numeradas. Então, se estava em jogo a série B, Y, do número 1 ao número 5.000, lá estava no salão, no painel, estão em jogo as cartelas do número 1 ao número 5.000 da série BY. Todo jogador está com essa cartelinha na mão e eles, se ele tivesse com a cartela número 6, ele ia dizer, poxa, a minha cartela não está em jogo. Então era impossível omitir. E como isso acontecia no meio eletrônico, esse meio eletrônico tinha que ser transferido. Era o livro caixa, era o livro razão da operação. Então era uma operação impossível de omissão de receita. Quer dizer, não foi por falta de controle, não foi por falta de interesse em controlar que as autoridades se afastaram do bingo. Os motivos foram outros. Com tanta investigação, falou-se muito em lavagem de dinheiro dos bingos, com tanta forma de controle. No seu entendimento, isso foi uma criação, uma utopia do governo para justificar, uma das justificativas do fechamento, ou foi falha mesmo do poder estatal de fiscalizar e admitir, talvez não tem estrutura para fiscalizar tanta instituição, porque as formas de controle existiam, mas além, com a sua confirmação de que nos tempos atuais, e não deve ser hoje, deve ter há uns 10 anos, que é possível controlar eletronicamente. Se a Caixa quisesse ter um terminal online ali, dizendo, estou controlando o bingo tal, aqui a arrecadação ela poderia. Onde que o governo falhou, se é que no seu entendimento o governo falhou, na fiscalização para poder fazer essa acusação de lavagem de dinheiro? Porque lavagem de dinheiro você pode fazer em qualquer lugar, né? Pode fazer em bingos, pode fazer em loja de carro, você pode fazer, enfim, eu não vou ficar dando as formas aqui, que dá alguém que querendo lavar dinheiro aí, esteja nos assistindo, mas dá para fazer num monte de lugar. Aonde que o governo falhou, no seu entender? Eu acho que tu fez uma colocação absolutamente marcante. Isso realmente é um divisor de águas nesse processo. Eu tenho muito interesse em dar uma resposta aqui aos nossos espectadores, porque esse fato ele foi massacrante e ele é inverídico. Há pouco eu estava colocando de que o bingo recebia um tratamento fiscal caríssimo, porque, como eu acabei de demonstrar, ele tinha um faturamento de 120 mil, mas esse dinheiro, no exemplo anterior, esse dinheiro não existia, era giro de apostas. E a incidência de todo o tributo caía sobre o giro de apostas. Então, incidia imposto sobre 120 mil e não sobre o que ficava. Por quê? Porque o imposto de renda brasileiro não tem figura giro de apostas. Ele só tem figura venda de cartelas.